Beleza, pessoal? Então estamos mostrando aqui a parte de programação orientada a aspectos, tá ok? Então aqui eu já dei essa explicação geral aqui no início para vocês, o meu resumo, né? Então, que ele adiciona um novo comportamento sem precisar alterar a classe. Isso é uma coisa realmente fantástica. E aqui então, para complementar, então nós temos aqui uma imagem aqui só para simbolizar aqui. O sistema é dividido em módulos, mas todos os módulos também requerem segurança, gerenciamento de transação, etc. É possível, sim, usar programação orientada a objetos para reutilizar métodos, porém, dependendo do tamanho do sistema, poderá haver duplicidade de objetos e a programação se tornar incômoda e exaustiva. Porque, por exemplo, eu tenho aqui a parte de cursos, de estudantes, os serviços, mas todos eles provêm transação, segurança, enfim. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai criar uma classe, vai reutilizar? É possível, sim, dentro do que a gente viu. Mas também tu pode melhorar, deixar mais limpo, implementando um aspecto, ou seja, implementando a programação orientada a aspectos dentro das minhas classes Java, tá ok? Continuando aqui, todo programa escrito no paradigma orientado a objetos possui código que é alheio à implementação do comportamento do objeto. Este código é todo aquele utilizado para implementar funcionalidades secundárias e que encontra-se espalhado por toda a aplicação, que é conhecido como Cross-Cutting Concern. A POA, a Programação Orientada a Aspectos, permite então que esse código seja encapsulado e modularizado. Então tudo aquilo que é comum, pessoal, o que você não precise, que na programação orientada a objetos você precisa estar reutilizando, chamando diversas vezes, tudo aquilo que é comum, você pode criar um aspecto para aquilo lá e encapsular, tá ok? Continuando aqui só para complementar uma imagem, para exemplificar, tem o serviço aluno, que provê serviço de segurança, persistência e outros, serviço professor, que também provê segurança, persistência e outros, turmas, que também provê os três. Então, em vez de você ter três chamadas para segurança, né, ou seja, no aluno tu chama segurança, no serviço tu chama alguma coisa de persistência, no turmas tu também chama outros, aliás, para cada um tu chama os três, tu pode criar uma única chamada, tá certo? Que ele automaticamente irá identificar, ou seja, tu está inserindo um aspecto nele. Vamos continuar aqui. Então agora tem uma imagem aqui que demonstra como é o funcionamento da programação orientada a aspectos aqui, então dentro do nosso Spring Framework. Nós temos aqui então um advice, tá? Que é o meu início, já vou explicar o que é. Temos o nosso point cut que faz a ligação e temos os nossos join points, que são esses meus pontos aqui e que depois serão então executados. Então o conjunto aqui do advice, point cut e join points é o principal, é a base aqui da minha programação orientada a aspectos, tá ok? E tem ainda algumas outras coisas que eu vou mostrar mais para frente para vocês, mas isso aqui então aqui é a essência da programação orientada a objetos dentro do que eu pretendo estar mostrando para vocês, ok? Então vamos entender um pouquinho mais. Um aspecto pode alterar o comportamento de um código a parte do programa não orientado a aspectos, pela aplicação de um comportamento adicional, advice, que é aquele lá em cima, sobre um ponto de execução, ou join points, ou seja, esses join points que são os meus pontos de execução. Tá, ok? A descrição lógica de um conjunto de join points é chamada de point cut. Então esse meu point cut aqui vai ser a minha descrição lógica, tá? Em muitas linguagens de programação orientada a aspectos, a execução de um método e referências a atributos são exemplos de join points. Um point cut consiste, por exemplo, de todas as referências de um conjunto de atributos. Então, estamos ainda explicando aqui para vocês o seu funcionamento, a estrutura, para que depois, quando a gente implementar, eu possa voltar aqui e vocês entenderem melhor, tá ok? Então, aqui um pouquinho mais explicando o advice, que é a minha chamada principal aqui, é a implementação do aspecto em si. Define o que e quando será executado. Então, esse aqui é meu advice. Então, eu inicio, então, tendo um advice, que vai ser a própria implementação dele, que define o que e quando será executado. Aí eu vou ter aqui, o que eu tenho aqui? O meu point cut. Point cut, então, define o que será executado, certo? E, aliás, onde será executado o advice.
Então eu tenho o device que é a implementação, define o que, quando, e o point root define onde que ele vai executar, certo? Então o que ele vai fazer? Na verdade ele une os devices aos join points. E por fim, aqui os meus join points disponibilizam os pontos, métodos, onde podemos plugar, ou seja, unir o aspecto à minha aplicação. São os pontos onde o código aspecto pode ser inserido no fluxo normal do seu aplicativo, adicionando sim o novo comportamento, o novo aspecto para o meu sistema, ok? E para finalizar agora, tenho só o meu último slidezinho dessa primeira parte aqui, então onde a gente vai estar agora fazendo um exemplo e vou mostrar aqui para vocês a criação então de um aspecto, a inserção de um projeto usando orientação a aspectos. Então no advice, ou seja, no meu advice aqui, eu tenho três tipos. O before, ou seja, eu posso estar inserindo um aspecto, certo? Implementando um aspecto antes que um ponto de junção seja invocado. Vamos supor que eu tinha lá um método lá na minha classe Java, gravar cliente, certo? Então, antes daquele método lá ser executado, eu posso fazer com que execute um aspecto. Eu uso então um advice before, certo? Então ele vai executar antes que um ponto de junção seja invocado, tá ok? Aí eu tenho o meu after, né, que é o post, após a invocação do ponto de junção, ocorrendo ela com sucesso, after returning, então, ou sem sucesso, after throwing, ou em qualquer dos dois casos, simplesmente after. Tá ok? Então aqui eu posso usar só o after, ou seja, depois que um ponto de junção foi invocado, foi executado, tu pode estar usando ele, ou tu pode acrescentar então depois que foi executado, mas que executou com sucesso, ou depois que foi executado, mas que ocorreu uma exceção. Ou o around é um device que tem o controle do ponto de junção, podendo invocá-lo ou substituí-lo por completo. Tá ok? Muito bem. Eu procurei aqui mostrar apenas aqui uma base para vocês da programação orientada a aspectos, que é uma coisa, pessoal, assim, realmente fantástica. Vale muito a pena vocês darem uma estudada nisso aqui. E agora a gente vai, na próxima videoaula, implementar um projeto aqui no braço. Ou seja, a gente vai ensinar para vocês como tu pode estar usando a programação orientada a aspectos aqui dentro do Spring, para que você possa então entender exatamente o que eu falei aqui. Porque imagina aqui, tá, tudo bem, estou mostrando aqui o device, point root, exemplo, e daí? E daí? Se tu não vê isso aqui na prática, meu amigo, né, você não vai conseguir entender. Então na próxima videoaula vamos estar implementando então aqui a programação orientada a aspectos. Um abraço, até mais e tchau.